Questão 1. A mesma temperatura, qual das soluções tem maior pressão de vapor? Aí nós temos letra A, B, C, D e E com as respectivas soluções. Essas soluções são em água. Então, a letra A, solução a 0,01 mol por litro de hidróxido de potássio. Então, nós temos água e hidróxido de potássio. A fórmula do hidróxido de potássio é KOH. É uma base, né? Tudo que tem o OH à direita é base. Base é composto iônico. Composto iônico são aqueles formados por metais e não metais. Olha o nome, iônico. Então, são formados por íons. Todo composto iônico, quando colocado na água, ele dissocia, ou seja, os íons se separam. Íons positivo e íons negativo, né? Cátions e ânions. Então, quando o KOH está em água, ele dissocia em K+, OH-. Então, se eu tenho aqui 0,01 mol de hidróxido de potássio, eu vou produzir 0,01 mol de K+, e 0,01 mol de OH-. Somando os dois, vai dar 0,02 mol. Então, nessa solução, existe 0,02 mol de partículas. Letra B. Solução 0,01 mol por litro de cloreto de cálcio, CaCl2. Então, o cloreto de cálcio é um sal, também é um composto iônico. Se é composto iônico, na água ele vai dissociar íons positivos e íons negativos. Então, Ca, que é o metal, fica positivo, Cl, que é o não metal, negativo. Só que aqui nós temos que balancear as quantidades. Ó, o cloro aqui tem 2, então eu tenho que ter 2 cloros. Se eu tenho 2 cloros, eu tenho 2 cargas negativas, tem que ter 2 positivas. Então, olha as quantidades aqui. É 1 íon cálcio e 2 íons cloros. A concentração era 0,01 mol. Então, se aqui eu tenho 1, eu tenho 0,01 mol. Mas aqui eu tenho 2, então eu vou multiplicar 0,01 mol vezes 2. Somando aqui dá 2 mais 1, então o total é 0,03 mol. Então, nessa solução, eu tenho 0,03 mol de partículas. Letra C. 0,1 mol de cloreto de sódio, NaCl. Também é um sal, é um composto iônico. Na água produziu íons positivo e íons negativo. Então, Na+, Cl-. A concentração era 0,1, então eu vou ter 0,1 de Na+, e 0,1 de Cl-, né? As quantidades aqui são iguais. Então, eu vou ter o quê? 0,2 mol, a quantidade de partículas nessa solução. Letra D, solução 0,1 mol por litro de sacarose, que tem forma C12H22O11, é um açúcar. Olha aqui a forma, carbono, hidrogênio e oxigênio. Só tem não metais na fórmula, não temos metais, então não pode ser um composto iônico, é um composto molecular. Os compostos moleculares não são iônicos, então não sofrem dissociação, né? Então, quando você coloca um composto molecular na água, no caso do açúcar, né? Porque se for ácido, ele pode ionizar, mas aqui é açúcar. Quando você coloca na água, ele apenas dissolve, não dissocia. Então, se eu tenho 0,1 mol de sacarose aqui, na água eu vou ter 0,1 mol de sacarose também, só que dissolvido. Então, mantém a mesma quantidade. Letra E, solução a 0,2 mol por litro de glicose, C6H12O6. Também é um açúcar, composto molecular, vai ocorrer a mesma coisa, apenas dissolve, não dissocia. Então, se eu tenho 0,2 aqui, eu vou ter 0,2 aqui também. Então, as quantidades, na letra E, 0,2, letra D, 0,1, letra C, 0,2, letra B, 0,03 e letra A, 0,02. Pediu a maior pressão de vapor. Maior pressão de vapor é que tem o menor número de partículas, né? Então, tem maior facilidade em evaporar. Seria a letra A. Se fosse a menor pressão de partícula, se fosse a menor pressão de vapor, seria aquele que tem maior
número de partículas, mas pediu a maior pressão de vapor, então é o que tem menor número de partículas, letra A.